Estamos aqui mais esta vez pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Um bom dia na presença do Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós temos um bom dia, um excelente dia na presença dEle, né? Deus abençoe a cada um de nossos irmãos. Nós estamos dando continuidade neste culto doméstico, nessa gravação, em relação do tema anterior, ainda com a mensagem O Poder de Transformação. E em Romanos capítulo 12, o versículo 2, o apóstolo São Paulo diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O profeta ele estava fazendo uma visita a uma igreja em Prescott, no Arizona, e ele teceu diversos elogios em relação àquela igreja, um grupo de amados irmãos ali, e ele citou aqui. Nós vamos estar fazendo uso dessa mensagem, Poder de Transformação, no parágrafo 11. Eu achei muito oportuno e de grande aprendizado. O profeta dizendo assim: "Alguns de vocês são encanadores, e alguns são carpinteiros, e alguns isto, aquilo e aquilo outro. Vocês se relacionam com o mundo a cada dia, né? E quando estão lá fora." Isso é verdade, né? Trazendo aqui para nós, né? São profissões diversas que nós temos, né? Uns atuam mais em áreas administrativas, outras mais áreas técnicas, outras mais áreas operacionais, e assim sucessivamente, de forma que sempre está relacionando, em contato com o mundo do dia a dia. Nós temos as nossas necessidades básicas, das quais nós não temos que ser peso para os demais. Paulo, ele tinha por profissão sendo artífice, construtor, fabricante de tendas, né? E ele preferiu exercer essa profissão que ele tinha para não ser pesado aos irmãos, de forma alguma, né? Então isso é um bom espírito, né? E um bom ensinamento para nós também, em que não sermos pesados uns aos outros. O trabalho, ele dignifica o homem, né? Como é citado. E o trabalho, na verdade, ele é mais do que um cunho financeiro. O trabalho, na verdade, ele é uma interação, seja de crescimento profissional, relacionamento social, bem-estar pessoal. Então, o trabalho, ele deve ser olhado por esse prisma, não no prisma de sacrifício, de pena, de castigo, de forma alguma, né? Tem uma frase que ela é muito conhecida, né? "Faça aquilo que você goste e assim você não precisa trabalhar nenhum dia da sua vida." Porque aquilo que você gosta de fazer, você não sente que é um fardo, você não sente que é um castigo, uma imposição. Não, de forma alguma. Eu admiro, inclusive, vejo adolescentes, né, quando eles já começam a trabalhar, ainda desde novo, tendo seu próprio dinheiro. Isso faz com que cresce a sua autoconfiança, né? Autoconfiança no sentido de que não desprezando a fé, desprezando a Deus, não é nesse sentido, mas a autoconfiança de se sentir mais responsável, mais encorajado, mais estimulado para a vida, né? Uma pessoa de cabeça erguida e que é motivado, é positivo, né? O profeta elogiava isso, né? Sobre pessoas serem sempre positivas e nunca negativas. E aqui, voltando à leitura, o profeta diz assim: "Porém, quando virem essas coisas e grandes tentações surgirem," isso daqui é para nós, tá? "Somente recordem destes pequenos, sagrados lugares onde estão assentados juntos, com a única coisa que permanece." Nós temos a nossa lida lá fora,
trabalhamos, estudamos, negociamos, mas sempre estamos com a nossa identidade. Somos cristãos. Sou cristão, sou uma cristã, respeito os seus limites, você respeita também os meus, né? E o profeta dizendo, nós devemos sempre estarmos lembrados de onde nós estamos assentados aqui agora. E ele continua dizendo, seu trabalho se extinguirá um destes dias, sua saúde se extinguirá, até mesmo sua vida aqui na terra se extinguirá. Ou seja, tudo vai se extinguir, tudo vai acabar, tudo vai passar. Aí ele continua dizendo, porém, isso com I maiúsculo, isso se referindo à palavra. Isso não se extinguirá. E se ele, no caso, se referindo a Deus, é o centro de todas as coisas, então mantenhamos a mente na coluna do centro, que nos atraiu a isto. Isso daqui é glorioso, irmãos, porque isso daqui ensina desde o jovem, que está iniciando a sua formação profissional, a sua formação acadêmica, a sua formação familiar. Isso ensina ao pai de família, e isso ensina aos mais velhos também, ensina a todos nós, né? Existe a vida material, a vida social, a vida humana, a qual é pertinente. Mas também existe o que? A vida espiritual, em que ela não deve ser sufocada pela material. E como também não vai ser essa vida espiritual que vai sufocar a natural, né? Nós cremos no ser sobrenatural, no ser espiritual, mas ainda sabemos que estamos sujeitos ao tempo, estamos sujeitos à luz, estamos sujeitos à matéria. Ainda estamos sujeitos às condições daqui de baixo, que temos que trabalhar, que temos que fazer os nossos deveres domésticos, que temos as nossas obrigações governamentais, né? As nossas obrigações como cidadão da sua nação, onde você vive, você tem as suas obrigações, você tem as suas responsabilidades também, e da qual nós não podemos omitir. E aqui no parágrafo 41, o profeta ele disse assim, porém, estimados amigos, eu não sou jovem como todos vocês esta manhã, porém estou velho e tenho passado por muitas batalhas difíceis. Vejam, e o passar por estas batalhas, difíceis batalhas, o traz até onde você está esta manhã. Estão vendo? Deste modo, tenho certeza que vocês entendem isso. Deus me fez passar por isto, para que minha vida pudesse abrir um caminho para dizer isto é isto. Vejam, então todos vocês seguem por este caminho. Porém, antes de mim, houve alguém que abriu o caminho para eu ir. Está vendo? E nós abrimos caminho uns para os outros. Então, isso daqui nos traz grandes ensinamentos, né? Devemos sim ouvir os anciãos. Devemos sim ouvir os mais experientes, né? Quem ainda está com os cabelos mais esbranquecidos, né? Esbranqueados, e já está com os cabelos mais brancos, né? Com o passar do tempo, né? Já tem sofrido tanto, tem errado tanto, mas também tem acertado tanto, né? Então, ouvi esses conselhos. Sábio foi Salomão, né? Já demonstrou sabedoria já logo de cedo, em que Davi chamou ele no pé da cama, né? Antes dele partir, e disse, olha Salomão, você vai ser rei, mas você faz assim, assim, assim. Então, quer dizer, Davi abriu o caminho que Salomão estava passando, que estava abrindo o caminho. E o profeta dizendo isso, né? Eu tenho passado por muitas coisas difíceis, batalhas difíceis. Eu tenho abrido o caminho para que chegasse até hoje. Mas eu também caminhei por outros caminhos que foram abertos.
E assim nós estamos fazendo. Então, meu pai, ele abriu o caminho em que eu tenho passado por essas experiências que ele passou em relação do ensinamento dele para comigo. E assim, eu também tenho abrido o caminho em que eu estou ensinando, repassando para as minhas filhas também, né, os mesmos caminhos. E se ainda for oportuno de eu conhecer ainda os meus futuros genros, eu vou também estar ensinando eles, e assim sucessivamente, né? A gente sabe de que esse é o ciclo da vida, né? Ele vai estar abrindo o caminho e preparando para que outros possam estar ocupando aquele lugar. Não existe uma cadeira aqui debaixo dos céus que ela é permanente. Não existe. Ela é sucessiva. A única permanência que houve, que foi prometida aqui na terra, era a sucessão no reinado de Davi. Muito embora sendo ocupado por pessoas diferentes, e no entanto eram a mesma linhagem, né? Seria a mesma linhagem da casa de Davi. E aqui o profeta ainda continua dizendo, né? Estão vendo? E nós abrimos o caminho uns para os outros, né? E como veem, algumas vezes, um velho veterano, ficando velho, e suas marcas todas sobre ele, e como Paulo certa vez disse, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Estão vendo? Enquanto Timóteo contemplava aquelas marcas, eu imagino, com reverência, conforme ele mencionava ao jovem Timóteo. Então, era Timóteo que estava recebendo as instruções do apóstolo Paulo, e assim foi um passando para os outros também. E aí o profeta entra aqui em algo em que eu achei isso daqui muito profundo, muito profundo. O parágrafo 43 ao 52, ainda dessa mesma mensagem, o poder de transformação. O profeta diz assim, agora em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus, preste bem atenção neste momento, isso daqui é muito profundo, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, lá em Gênesis capítulo 1, né? Nós compreendemos que a Bíblia diz, no princípio, lá atrás, que o mundo era sem forma e estava vazio. Não havia nada além de uma escuridão e caos. E em que horrível condição deve ter estado? Nada senão a profunda escuridão mais além, sem luz nem nada, e o bater da água. E essa estrela errante girava nas órbitas por lá em algum lugar. Deve ter sido uma terrível massa de algo perdido como estava. Não podia encontrar seu caminho. Imagina-se um breu, uma escuridão completa, né? Escuridão completa, um breu, sem nenhum vestígio, sem nenhum sinal, sem nenhum resquício de luz. Nada, nada, nada. Isso coloca o ser humano, quando ele vive num ambiente assim, isso mexe com a mente dele, sabia disso? Mexe com a mente dele. Por isso que existem as penitenciárias, em que elas têm os seus regimes internos, em que quando a pessoa ela entra em desobediência com os regramentos internos penitenciários, eles acabam indo para o regime disciplinar, né? O RDD, né? Regime disciplinar, em que ali ele, como consequência, ele fica isolado, sem convívio social, em uma cela estreita, em que ele só toma 1 hora de sol, chamado banho de sol, né? Só 1 hora no dia, e o restante é numa cela bem horrível, né? Na linguagem de alguns são chamados de tampão, né? Então, imagine só, isso daqui, o ser humano, ele começa a passar mal quando ele se encontra num estágio desse daqui. E aí o profeta continua dizendo aqui, é isso que nos tornamos ao tornarmos-nos estrelas errantes, longe de Deus. Simplesmente o quê? Sem esperança, sem Deus, sem direção, sem condução nenhuma, não sabendo nem para onde está indo. Veja, longe de Deus,
sem somente batendo para lá e para cá nas trevas, não sabendo para onde estamos indo. Eu quero falar com você nesta manhã que talvez você ainda não tenha tido as experiências de Cristo no Evangelho, em que tem essa mesma sensação, está passando por essa mesma sensação de não saber para onde está indo. Não tem uma coisa mais horrível do que uma pessoa que ela está perdida. Uma pessoa que não sabe nem mesmo para onde está indo. Uma pessoa que está completamente vagueante. É lamentável um estado desse. O profeta disse: Deus tomou esse grande caos, veja a transformação que Deus fez. Ele tomou esse grande caos de treva e o transformou em um jardim do Éden. Um jardim maravilhoso, encantadíssimo. Um jardim magnífico. Um jardim em que não tem nenhum tipo de palavra que pudesse estar sendo expressada como que era o jardim do Éden. Veja, o profeta conclui, por meio de sua palavra, por meio da palavra de Deus, ele pegou aquele caos, aquilo que era sem forma, aquilo que era vazio, aquilo que era escuro, aquilo em que não havia nenhuma aparência, nenhuma forma, e ele transformou aquilo em um jardim do Éden. E é isto que Cristo faz quando ele pega essa vida sem forma, essa vida vazia, essa vida melancólica, essa vida vagueante, que não sabe para onde está indo, e ele transforma em um cristão, em uma cristã, em um ser de luz, cheio do Espírito Santo, com a passagem comprada, paga, o vagão selado e a cadeira reservada, o assento reservado para a eternidade. Veja, é assim que somos transformados pela palavra de Deus. Quando Deus disse haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do sol e começou a girar em torno do sol e se tornou um jardim do Éden, porque obedeceu à palavra de Deus. Ela fez a perfeita vontade de Deus, porque foi transformada do caos em um jardim do Éden pela palavra de Deus. Agora, é para isso que estamos aqui. Essa é a minha mensagem, disse o profeta de Deus. Esta é a mensagem que nós estamos lendo, repassando para você. De graça temos recebido, de graça estamos também levando. Veja, essa é a minha mensagem, tem sido o tempo todo, é a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nisso, independente das outras coisas que aconteçam. Nisso, N maiúsculo, nisso, na palavra de Deus. Se não estão, deixe isso de lado, está vendo? Mas se está com a palavra de Deus, essa mensagem está com a palavra de Deus, se isso está com a palavra de Deus e se alinha com a palavra de Deus, então isso, fique firme nisso. Fique firme nesta solene, escriturística e rochosa palavra de Deus. Que Deus continue vos abençoando, vos guardando, vos protegendo, te livrando de todos os males, dos perigos, das setas inflamadas de Satanás deste dia, vos guardando mais esta vez debaixo das mãos do Senhor. Que Deus vos abençoe, até nos vermos novamente. Abraços. E muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir.
E quando pensas que estás sozinho, tão desesperado e só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha, quando é provada não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção nas mãos. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória.